tudo bom? Sejam bem-vindos à nossa live. Então, estamos começando mais uma live essa noite. É muito bom ter você aqui. E, primeiramente, eu gostaria que, se você pudesse deixar nos comentários depois, quando a gente publicar a live, se você puder botar nos comentários se esse horário fica bom para você. 7h30, se é um dia bom, terça-feira, e se é 7h30, um horário bom. Porque dependendo, né, se ficar outro horário, fica melhor, talvez a gente possa alterar. Então, se você puder colocar aí nos comentários, vai ajudar bastante a gente, né, porque a gente quer fazer uma coisa que fique bom para vocês também, que seja um horário que vocês possam acompanhar, ok? Então, esse mês de maio, nós estamos ainda com o assunto de Food and Beverage, que é comidas e bebidas. Já fizemos restaurante, já fizemos bar e café, já fizemos supermercado, já fizemos padaria, já fizemos... A semana passada a gente fez de carnes e massas. Então, hoje o assunto é Meals e Food Restriction. Então, seria refeições e restrições alimentares, tá? Então, esse é o assunto da nossa live de hoje. Refeições e restrições alimentares. Então, a gente vai falar um pouquinho do vocabulário associado a cada um desses assuntos. E na semana que vem, então, a gente vai ter a nossa última live dessa série de Food and Beverage, que vai ser sobre Fruit and Vegetables. Então, frutas e legumes, vegetais. Vamos, então, encerrar semana que vem esse assunto e a partir de junho, então, a gente inicia um novo assunto que na live da semana que vem, daí eu já anuncio para vocês qual vai ser o assunto, mas vocês também podem colocar algumas sugestões, se você tiver algum assunto que você gostaria de saber, gostaria de estudar no mês de junho, você pode também colocar depois, quando a gente postar essa live, você pode colocar depois, então, algumas sugestões de assuntos que ficam bons, para que a gente possa, então, começar a cada vez mais adaptar às necessidades de vocês, tá bom? Então, como eu falei, o assunto de hoje, Meals and Food Restriction. Então, nós vamos iniciar esse assunto, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, meals. Então, meals é refeições, ok? Então, as principais refeições, breakfast, lunch and dinner, tá? Então, breakfast, café da manhã. Lunch é um falso cognato. Cognato são palavras que têm a escrita e a pronúncia similar, em línguas diferentes, e a definição e o significado também é similar, são cognatos. Os falsos cognatos são aqueles que têm a mesma escrita ou escrita parecida e a pronúncia parecida, mas que a definição, o significado deles não é semelhante. Então, por exemplo, lunch é um falso cognato, porque lunch é almoço. Para nós, soa como lanche e lanche não é lunch, tá? Então, lunch é almoço. Então, breakfast, lunch, dinner, café da manhã, almoço e janta. Dinner, janta, ok? Temos também supper. Supper é ceia e snack. Snack, então, é o famoso lanche, tá? Então, um lanche da tarde, o lanche da manhã é o snack. Então, snack é que é lanche, ok? Coffee break, eu trouxe coffee break aqui porque, na verdade, o que é um coffee break? Porque a gente fala aqui no Brasil um pouquinho diferente, né? Lembra que eu falei pra vocês que eu tenho os ajudantes, né? Então, o meu ajudante, o Luca, tá aqui hoje. Ele quer aparecer um pouquinho, né? Então, nós vamos tirar ele daqui e vamos ver se a gente consegue fazer voltar. Can you help me, please? Let's see. Ok, there we go. Então, vamos lá. Às vezes acontece. Já falei pra vocês que eu tenho uma equipe de produção que eu vou mostrar pra vocês qualquer dia desses. Eu vou mostrar aqui como é que funciona os bastidores da produção aqui. Eu tenho 3 gatos, 3 cats. E eles
ficam aqui na volta, ok? Então, como eu estava falando do coffee break, então o coffee break, ele é um intervalo para o café, tá? Então, coffee break, ele não é uma refeição, ele não é, vamos ter um coffee break no sentido de o coffee break, ou então assim, o que vai ter no coffee break, alguma coisa assim, no sentido de como se coffee break fosse uma refeição. Não é. O coffee break, ele é um intervalo para o café, que você pode ter na sua casa, mas ele é mais comumente falado quando você está trabalhando. Então, por exemplo, você está trabalhando, tem 15 minutos para o café, então você vai fazer um coffee break. Você vai fazer um intervalo, break seria um intervalo, então intervalo do café, ok? E dessert. Então, dessert é a sobremesa, então minha parte favorita da comida, eu amo doce, então dessert é a sobremesa após a refeição. Vamos falar um pouquinho então de breakfast foods, tá? Vamos falar um pouquinho sobre as comidas que a gente come normalmente no café da manhã, ok? Então, eu botei aqui eggs, porque tem vários tipos, né? Então, eggs são ovos. Então, você pode ter os eggs scrambled, então scrambled eggs, que é o ovo mexido. Fried, que é frito, então fried eggs, ovos fritos. Boiled é cozido, é fervido, então boiled eggs. E omelette, então omelette, o omelete, ok? Bacon, que é bacon. Sausage é linguiça. Eu sei que para nós aqui é até um pouquinho estranho, mas em vários lugares há esse costume de comer essa linguiça do café da manhã. Inclusive tem uma linguiça que chama breakfast sausage, que ela é mais curtinha, ela é mais fininha, assim, que ela é mais indicada, ela é mais consumida, digamos, no café da manhã. Waffles, então waffles é aquele que a gente chama de waffles também, que fica com os quadradinhos. Pancakes, então pancakes são panquecas. A nossa panqueca aqui, ela geralmente ela é um prato salgado. Pancakes no café da manhã é um prato geralmente doce, ou então ele é neutro, digamos assim, tá? Então ele é feito com... Ele é meio adocicado, a massa é meio adocicada, e aí você pode colocar caldas, ou você pode simplesmente colocar uma manteiga e comer com ovos e bacon. Então, ela é mais grossinha, então fica armado. Eu sei que isso já tá mais comum, hoje em dia muita gente já sabe o que é isso, até porque a gente faz, às vezes, na frigideira, tem até uma receita que faz com aveia, banana e ovos, que fica igualzinho os pancakes americanas, então, que ela é grossinha, assim, ela é fofinha, ela não é de enrolar que nem a nossa, e ela pode ser consumida, então, geralmente com caldas, ou como eu falei, só com manteiga e o acompanhamento, ok? Toast, torrada, toast. Coffee, café. Tea, chá. Chocolate milk. Então, chocolate milk é aquele leite com achocolatado, ok? Então, chocolate milk. Cereal. Fruit, fruta. Pastries. Então, pastries, se você lembra da nossa live que a gente fez da padaria, pastries são, por exemplo, um salgado, alguma coisa com massa folhada. São esse tipo de comida que são pastries. Oatmeal, aveia. E, ok, então esse aqui são as comidas, então, do café da manhã. Claro que eu selecionei algumas, tem gente que come outras coisas, mas eu selecionei as que são mais consumidas, digamos assim, ok? Então, agora a gente passa para as comidas de lunch, supper e dinner, porque elas podem ser... geralmente são o mesmo tipo de comida. Claro que geralmente de noite a gente come um pouquinho menos, mas muita gente come, né, de noite que sobrou do almoço. Então, lunch, dinner e supper foods, tá? Então, eu botei na mesma categoria. Só uma curiosidade aqui. Para nós,
O almoço, seria quase como a refeição principal, né? Então é quando a gente come bastante. A gente tem o horário de almoço, a gente costuma ir para casa, ou então, se mesmo que fique no trabalho, você tem ali 1 hora para comer. Você come comida, geralmente, né? Não é muito comum se comer lanche na hora do almoço. O lanche fica mais para a parte da noite, então, na janta, que a janta, então, é uma refeição um pouquinho menor, até porque a gente tem o costume de jantar um pouco mais tarde. Os nutricionistas falam que a gente deveria comer entre 6 e 7 horas, mas muita gente nem chegou em casa ainda esse horário, então acaba jantando por volta das 8, 9 horas da noite, então por isso que a gente acaba comendo um pouquinho menos. Mas em outros lugares do mundo, como os Estados Unidos, por exemplo, a janta é que é a refeição principal do dia. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, às vezes o almoço é 15 minutos ou meia hora. É só literalmente para você comer alguma coisa e voltar para o trabalho. Então, um trabalho ali das 9 às 5, com um intervalo curto para o almoço. E o almoço geralmente ele é um lanche, tá? Então, alguma coisa rápida ali. Dificilmente se faz um almoço para comer, principalmente durante a semana. Isso é mais guardado para os fins de semana ou principalmente no domingo. E aí a janta sim, a janta que é a refeição que é preparada, que é com comida, porque eles tendem a comer mais cedo. Como eles trabalham até às 5, geralmente, então chegam em casa cedo, lá entre 6 e 7 horas eles estão jantando. Então a janta é que acaba sendo a refeição principal, ok? Então, o que se come geralmente de janta? Então, pasta, janta, almoço e ceia. Eu botei aqui tudo junto, tá? Então, pasta, que é massa, a gente viu na live da semana passada. Salad, salada. Soup, que é sopa. E meat, que é carne. Então, aqui eu não vou entrar em detalhes, até porque a gente já viu muitas dessas coisas esmiuçado em outras lives. E algumas a gente vai ver na semana que vem, por exemplo, essas saladas, porque vai entrar em fruits and vegetables, ok? Meats a gente viu na semana passada, os tipos de carne. Se você não conseguiu assistir essa live, assista, é bem legal. Tem bastante conteúdo, bastante vocabulário ali. Então, a gente esmiuçou bastante ali a questão das carnes, os tipos de carne. Tem bastante conteúdo ali, ok? Rice, arroz. Beans, feijão. Vegetables, então vegetais ou legumes. Sandwich, sanduíche. Hamburger and hot dog. Então hambúrguer e cachorro quente, tá? Porque tem gente que de noite faz um lanche, alguma coisa assim, não come comida, ok? De novo, a maioria desse vocabulário que a gente já viu em outras lives, bem esmiuçado. Então, eu aconselho quem não assistiu algumas lives, perdeu alguma live desses 2 últimos meses, volta lá, elas estão na íntegra no YouTube. Nós temos também no Instagram, mas às vezes é um pouquinho mais difícil de achar, então pode entrar lá na nossa página do YouTube, Curso English Prime, e assiste as lives que estão lá na íntegra, ok? Tem bastante vocabulário, bastante coisa interessante para você poder ver lá, ok? Então, agora vamos entrar em comidas de snacks. Então, snacks, como eu falei, são os lanches, pode ser da manhã ou da tarde, ok? Então, o que a gente geralmente come em snacks? A gente come fruit, cookies, então fruit, fruta, cookies, biscoitos, bolacha, cake, bolos, sandwich, sanduíche, milk, leite. Aí, eu não repeti aqui, mas vocês lembram que a gente viu alguns slides atrás, chocolate milk, coffee, tea também, né? Só para não ficar muito repetitivo, eu não coloquei. Aí botei juice, suco, pastries, que são os salgados, yogurt, iogurte, nuts. Nuts são todos aqueles, daquele conjunto de nozes, digamos assim, a gente acaba chamando de nozes, mas são as amendoim, amêndoa, castanha do Pará, todos esses, então, entram em nuts. Na semana que vem, quando tiver
quando formos fazer o conteúdo ali do Fruits and Vegetables, nós vamos ter uma partezinha de nuts, então vamos ter o nome de todas essas nuts aqui que eu tô falando, amendoim, castanha, então não perca semana que vem, que a gente vai ter um pouquinho mais detalhado, então, esse vocabulário. Vegetables, se a gente não come, deveria, né, comer, então, assim, uma cenourinha, alguma coisa assim, também no snack. Chips, salgadinho, não aconselho, mas tem gente que come, então por isso que tá aqui. Cereal bars, então as barras de cereais. E agora, então, coffee break foods. Então, como eu falei, coffee break é aquele intervalo que a gente faz pro café, tá? Ele não é, o coffee break não é, esse termo coffee break não é uma refeição, como a gente costuma usar aqui em português, tá? Ele chama coffee break porque ele é o intervalo do café, tá? Então, se você vai fazer um intervalo do café, o que geralmente você vai fazer? Drink coffee. Mas se você é que nem eu, que não pode tomar café normal, eu só posso tomar decafeinado, então às vezes não tenho acesso ao coffee, eu tomo um tea, então chá. Também cereal bar, cookies. Por quê? Porque o coffee break geralmente é um momento rápido, não é um momento para você sentar, comer uma coisa um pouco mais descansado, realmente o intervalo do café, para você tomar um café, tomar um chá, tomar uma água e aí voltar, né, para os seus afazeres, ok? Então, geralmente são coisas prontas e rápidas, nada que você precise preparar. Depois, dessert foods, então comidas de sobremesa. Então, nós também já entramos um pouco mais detalhado nesse vocabulário aqui quando a gente fez aquela live da bakery, que era da padaria. Então, eu tô falando mais só da questão mais geral, né? Então, a gente come, o que a gente geralmente come de sobremesa? Então, cakes, bolos, pies, tortas, ice cream, sorvete, e chocolate, como eu falei, eu amo doces e eu amo chocolate. Então, pra mim, chocolate, tendo um pouquinho de chocolate de dessert ali, pra mim tá ótimo. Sobremesa, um pedacinho de chocolate já me resolve, ok? Então, são algumas coisas que a gente pode comer de dessert. Puddings, então pudins, e aqui são puddings no plural, porque para nós, quando a gente fala pudim, geralmente a gente imagina aquele pudim de leite, né, que é uma delícia, e aquilo para nós é o pudim. Mas puddings, ele pode ser de chocolate, porque um cremezinho, assim, tem um tipo de doce que entra na categoria do pudding, que é quase como não chega a ser um mousse, porque ele não é aerado, assim, ele é um cremezinho mesmo, então entra na categoria dos pudins. Então tem de chocolate, tem tapioca, que é tapioca, então tapioca puddings, chocolate pudding, de diversos sabores, digamos assim, que não só aquele pudim que a gente... Na verdade, aquele pudim que nós chamamos de pudim, eles chamam de flan. Então, geralmente, puddings é um doce um pouquinho diferente, que ele é mais um creminho do que uma coisa mais sólida, ok? Fruit salad, então, para ser um pouquinho mais saudável, salada de fruta. Pastries, então, como eu falei, porque pastries pode ser doce também. Então, por exemplo, uma tortinha, ou, por exemplo, um folhado doce, alguma coisa assim, também pode ser doce. Então, pastries e gelatin, então, gelatina, ok? Depois, parts of the meal, courses. Então, as partes de um jantar, por exemplo, digamos que você vá num restaurante mais chique, você vá numa festa onde tem serviço à francesa, que é uma coisa mais, um pouco mais elaborada. Então, quais seriam as partes daquela refeição, tá? Então, o primeiro prato que você vai comer vai ser o starter. Então, ele pode ser chamado de starter, hors d'oeuvres, que daí vem do francês, né, um termo francês, ou appetizer, tá? Que significa, ó, tá aqui, ó, the first thing you can eat as part of a more formal meal. Então, se for um jantar um pouco mais formal, tá? Então, seria a entrada, ok? Então, ou então um aperitivo, alguma coisa assim, tá? Então, a primeira coisa que você vai comer
num jantar um pouco mais elaborado. Main course or entree, então seria o prato principal, ok? It may be the first dish served. Pode ser que não tenha o aperitivo, não tenha algo antes, ele pode ser o prato principal e muitas vezes no dia a dia o main course, até mesmo sem a gente chamar dessa forma, mas a comida que você serve é o main course, às vezes é o único prato que tem num jantar, tá? Se não for, de qualquer forma, o prato principal, main course, ok? E depois, então, dessert. Então, dessert, como eu falei, é a sobremesa que vem ao final do jantar, ou, né, do almoço, alguma coisa assim, seria de uma refeição. Depois, vamos entrar agora, então, em food restrictions, então, restrições alimentares, ok? Temos aqui lactose intolerance, que seria intolerância à lactose. Vegetarian, que é uma restrição alimentar no sentido de que tem gente que é vegetariana por questões de saúde mesmo, que a pessoa acaba sendo forçada, mas tem gente que é por uma questão de escolha de estilo de vida. Mas eu botei aqui de qualquer forma, né, porque acaba entrando, porque não deixa de ser uma restrição a pessoa não comer carne, né? Então, vegetarian, vegetariano, vegan, que é os veganos, peanut allergies. Nos Estados Unidos é muito comum esse tipo de alergia. Peanut allergies, inclusive, e elas são, elas podem ser bem fortes, as reações de fechar a garganta e tudo. Então, é uma coisa que eles têm muito cuidado, porque algumas comidas, como tem comida de todas as partes do mundo, você acha lá, muita comida é cozida no óleo de amendoim. Às vezes a comida em si não tem amendoim, mas a cozida no óleo de amendoim, isso também desencadeia uma reação alérgica. Então, é bem comum ter peanut allergies lá. Então, é uma coisa que eles cuidam bastante, principalmente com as crianças. Diabetic, então diabético. Celiac disease. Então, celiac disease seria celíaco, né? Doença do celíaco. Kosher. Então, eu botei esses dois separados, kosher e halal, porque são algumas restrições de cunho religioso. Então, kosher são comidas que são de acordo com algumas restrições judaicas. Então, algumas diretrizes judaicas, tá? Então, a comida kosher é a comida que está de acordo com as crenças judaicas. E o halal, então, são comidas que são permitidas para consumo. Então, food permitted for consumption according to the Islamic dietary law as dictated by the Quran, ok? Então, são algumas comidas que têm as diretrizes do Corão, então, da religião islâmica. Aí, diet food. Então, diet food são comidas dietéticas. Sugar free são comidas sem açúcar. Gluten free, comidas sem glúten. E fat free, então, são as comidas sem gordura. Como que eu falo, então, se eu tenho alguma restrição? Então, se você tem intolerância à lactose, você vai falar I am lactose intolerant. Eu sou intolerante à lactose. I am lactose intolerant. I am a vegetarian. Eu sou vegetariana. I am a vegan. Eu sou vegana. I have peanut allergies. Aí vocês vão notar que aqui mudou pro I have, porque aqui não é mais eu sou, mas eu tenho. Então, eu tenho uma alergia. I have peanut allergies. I am a diabetic. Aqui voltou pro I am, porque eu sou diabética, ou diabético, tá? Aqui é neutro. I have celiac disease. Eu tenho doença celíaca, então eu sou celíaco, ok? I only eat kosher meals. Então, eu só como comida kosher. I only eat halal meals. Eu só como
comida halal ou refeições halal, ou I am on a diet. Eu estou de dieta. I am on a diet. Ok? Então, esse foi o nosso conteúdo para hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham aproveitado. Eu espero que vocês estejam gostando desse assunto, mas como eu falei, estamos chegando ao fim. Na semana que vem vai ser nossa última live desse assunto e a partir de junho, então, a gente inicia um novo assunto. Só para reiterar, depois que a gente postar no Instagram ou no YouTube essa live, se você puder deixar nos comentários para nós qual seria o melhor dia e horário para você assistir as nossas lives, e se você tem alguma sugestão de algum assunto que você gostaria de estudar em junho, tá? Então, ou se você quiser mandar também no direct, também não tem problema, tá? Daí a gente vai dar uma olhada nessas sugestões e vai tentar acomodar para que fique melhor para todo mundo, ok? Então, espero que vocês tenham gostado. Have a good night. Bye, bye.